funcionais. O fisioterapeuta ele é muito hábil em avaliar a função do indivíduo. Então, tudo que eu vou passar aqui é sobre como as ferramentas que a gente tem para avaliar vocês, para avaliar como vocês estão funcionalmente. Tem muitos idosos que eles são funcionais, eles fazem tudo. Só que você vê aquele idoso andar, você olha e você fala, esse idoso tem um risco de queda. Você vê ele levantando de uma cadeira, você olha e você sabe que esse idoso ele não tem força muscular o suficiente, o equilíbrio um equilíbrio adequado, e você sabe que ele corre risco. E eu falo isso porque, assim, Casa de Ferreira Espeto de Paulo, não. A minha mãe ela tem hoje 67 anos. Com 64, ela estava extremamente sedentária, com muito sobrepeso, ela é cardiopata, tem problema cardíaco, e eu fiquei ali uns 2 anos convencendo a minha mãe a fazer atividade física. E a minha mãe de 67 anos é muito mais saudável e muito mais funcional do que a minha mãe de 64. Só que foram anos ainda convencendo que ela precisava disso. Pode. Então, assim, existe alguma forma de avaliar queda? Imagens meramente ilustrativas aqui, de uma paciente minha. Vocês podem ver que o exercício físico ele rejuvenesce tanto que ela parece ter 35. Isso daqui eu vou mostrar para vocês os testes que a gente faz, até para vocês terem ideia do quão simples é a gente avaliar risco de queda, tá? Então, esse teste aqui chama Time Up and Go. Esse é um teste muito utilizado na clínica, inclusive durante o processo de reabilitação. Porque você vai avaliar como o paciente ele vai executar, né, vai levantar e vai andar, e o tempo. Então, o tempo é um parâmetro muito quantificável. Você sabe se você anda mais rápido ou não. Pode dar o play. Então, quer coisa mais simples que essa? Levantou da cadeira, andou, sentou. O que é uma coisa muito comum no idoso? Ele levanta apoiando no joelho. Isso já é para você já busca algo do lado para pegar um pulso. Isso é um indício que a tua musculatura de membros inferiores, de perna, ela não está muito boa. Eu vou levantar. Então, você não imagina, gente. Os 10 tem essas formas, que é subir e descer degrau. Então, ele consegue fazer um pouco. E aí é que vocês veem, é que assim, tá com um pouco de delay aí, né? Mas assim, vocês veem dessa pessoa, vocês executam essa tarefa. Uma das coisas, ainda mais um paciente que ele começa às vezes a ter dor, uma dor na coluna, uma dor no joelho, que ele começa a ter dor ao subir e descer escadas, então ele começa a ter uma musculatura que está adequada, ele começa a se poupar dessa tarefa. Quando você vê, você já está executando mal, você precisa apoiar muito, você não tem tanto equilíbrio durante essa tarefa. Então são pequenas coisas que você acha que, é normal, depois que eu tive essa dor, eu preciso segurar mais. Então, não é bem assim, a gente não tem que ver isso com tanta normalidade. Tá? E aí, pegaram um objeto no chão. Parece simples. Parece uma tarefa simples, mas a hora que você vai pegar um objeto no chão, isso desequilibra muito o seu centro de gravidade. Então, se você é uma pessoa que você vai pegar algo no chão, você tem que apoiar, o equilíbrio não está tão bom, ele precisa ser treinado. Então, esses são apenas 2 parâmetros, mas depois a gente vai falar para vocês um pouco melhor sobre essas avaliações. É um pouco mais extensa, mas mesmo assim, gente, não é nada comparado aos exames que vocês estão acostumados a fazer, entendeu? É exame funcional, simples, prático, e a gente consegue ter uma medida muito assertiva quanto a isso. E aí, assim, descobri que eu estou com risco de queda. É que está com delay. Eu descobri que eu estou com risco de queda. Então, qual que é o próximo passo? Eu vou ficar amedrontado, vou ficar, me sentindo impotente. Eu acho que só vai. Aí, só vai. Só vai. E aí, o que eu faço? Então, a gente trouxe ali uma primeira parte da palestra impactante, porque vocês precisam entender o risco. Mas a gente quer também trazer que hoje a gente não precisa ficar preso ao risco. Então, importante é esse risco, né? Então, descobri que eu estou com risco de queda. O que eu vou fazer?
Aí agora é hora de puxar a sardinha para fazer terapia. Aí agora é a hora de mostrar. Mostra para que de brilhar. Então, aqui um paciente meu, que ele tem muita instabilidade, ele teve um problema de coluna, então ele tem muita instabilidade de equilíbrio e muita fraqueza nas pernas. Então, vocês estão vendo aqui ele fazendo um agachamento, um exercício, porque é complexo. Então, o que a gente precisa trabalhar muito? Força de tronco, força de perna e exercícios de equilíbrio. E é legal a gente trazer isso aqui também, porque às vezes, quem tem aqui, primeiro, quem faz atividade física aqui? Alguma atividade física? Muito bem, o que mais? Vocês... caminho sem andar. Não sei se chega tanto, mas eu ando bastante. Vamos lá. Então eu vou ser brutalmente honesta. Hidro e caminhada, eles são bons exercícios para a parte cardiovascular. Eles são exercícios aeróbicos, é cardio. Quando a gente pensa no dia a dia, a tua vida é fora da água. Então, tem alguns desafios do solo que a hidro ela não vai conseguir trabalhar com a mesma eficiência do que um exercício no solo. Então, mas vocês precisam de um complemento. Porque tem algumas coisas de fortalecimento muscular e equilíbrio que vai ser ela é ótima, só que ela não vai fortalecer o suficiente. Então, assim, eu sou uma grande defensora do feito é melhor que perfeito. Ou seja, que bom que vocês estão fazendo. Mas, assim, precisa de um reforço muscular. Porque, por exemplo, com 35 anos você já começa um declínio de massa muscular muito grande. Com 35, gente. Totalmente. Não tá. Inclusive, fiquei preocupada com o 38. Eu ainda não cheguei lá, vou fazer uma decisão de boa. Então, assim, a gente começa com um declínio muito grande de massa muscular. E aí, a gente precisa frear isso. Conforme o tempo vai passando, ele está com a queda hormonal, né? Pensa num cavalo que ele precisa de mais força para você conseguir frear. Então, você precisa de mais estímulo para frear esse cavalo, que é o processo de envelhecimento e de queda mesmo, muscular, articular, de equilíbrio e tudo mais. Então, a gente precisa de muito mais estímulo para vencer esse declínio. Então, é isso. Com a nossa idade, por exemplo, né? Eu tô com quase 40, aquele 38, 33, tá de boa, ainda não começou o declínio. A gente faz o nosso exercício e a gente está pensando numa questão preventiva e a gente precisa de menos estímulos. A gente, né, faz o exercício, mas assim, é mais tranquilo. Quando você começa acima dos 50, você começa a perceber de uma forma mais brutal a falta que o exercício faz. Então, assim, é o que eu falo. Minha mãe aos 55, passou daí, ela não tinha uma atividade física constante, começou um declínio muito rápido, associado a um sobrepeso, ela ganhou, sei lá, 10 quilos em, sei lá, 2, 3 anos. Então, a gente precisa frear esse cavalo com mais força mesmo, né? Então, aqui, pode colocar isso aqui, ó. E quem disse que fisioterapia precisa ser chato, gente? Já que meu paciente rindo. Nada de apertar a bolinha. Nada de apertar a bolinha, ó, aqui, ó. Percebe que assim, ó, tem um elástico aqui, tem elástico aqui, ele está sendo desafiado o tempo todo em força e equilíbrio. Quando a gente pensa num trabalho de fisioterapia muito específico, a gente tem que pensar quais são os principais déficits daquele paciente. Tem pacientes que você vai enfocar muito força. No caso dele, só força não dá conta. Ele não melhoraria se eu fizesse só força nele. Eu tinha que desafiar ele de diversas outras formas, que era o equilíbrio mesmo. E aí é que o desafio maior... Algum dos computadores tem que ficar no mudo. Mas eles vão escutar. Mas os dois estão no mudo. Os dois estão? Estão. É o celular. O celular tem que mutar aqui? Mas aí ele vai sair no mudo. Se não colocar o microfone no mudo. É aqui, ó. Abaixar o som. Ah, beleza.
Ok. Pronto. O raio gap, gente. Tecnologia, né, gente? Ao vivo é assim mesmo. É assim mesmo. Peraí, deixa eu só baixar isso aqui também pra dar tudo certo, tá? Pronto, agora acho que vai, hein? E é legal que aqui vocês veem um pouco da estrutura da clínica, uma clínica super bem equipada, espaçosa. E aí vocês veem, né? A diferença, assim, você vê um paciente jovem aqui atrás, você vê um paciente, meu paciente que ele já é um idoso, ou seja, tudo muito adaptado para as necessidades de cada um. Esse faz com a cadeira por causa para justamente. Para ter um pouco mais de equilíbrio, mas hoje ele já faz sem a cadeira. Eu faço sem a cadeira, por isso que eu estou achando diferente. Não, hoje ele faz sem. É que esse vídeo é mais antigo, mas hoje ele faz sem. Hoje ele faz sem. Hoje, na verdade, ele faz até com halter. Eu pensei que era melhor fazer assim, já ia. A gente faz, por exemplo, quando que eu faço assim? Quando o paciente tem instabilidade ou quando eu percebo que ele está fazendo, a execução está muito ruim sempre. Entendi. Então, se ele está achando que ele está fazendo certo, mas ele está fazendo errado, eu dou aquele, eu coloco ali a cadeira, porque aí ele vai aprender a executar melhor o movimento, e aí você vai conseguindo adequar, e aí depois você chega. Vai mudando de peso. Mas aqui nessa fase ele ainda estava mais instável. Sim, sim. A força muscular dele ainda não estava tão boa. Próximo. Não melhorou nada. E aí aqui é um treino de equilíbrio um pouco mais avançado. Então aqui é uma superfície mais instável, que a gente chama de uma Bozu. geleia. É o Bozu. Sim. Como é que chama? Bozu. É. Então, como ele é um paciente que tem um gap grande de equilíbrio, ele está aqui no Bozu. E ele está tentando se equilibrar. É o equilíbrio, a gente sempre dizer. Tem. E sabe o que é muito bacana? Muito bacana é você ver, você ter muita dificuldade de executar um exercício desse, e você vai adquirindo mais habilidade, você vai conseguindo fazer, e aí você vai vendo que quanto mais você consegue fazer os exercícios, mais fácil você sobe uma escada, mais rápido você consegue ir na padaria, menos medo você tem de, sei lá, pegar um peso e fazer atividades mais complexas, né? Se você decidir, por exemplo, pegar um peso, andar, fazendo várias coisas que parecem que desafiam muito o seu equilíbrio. Então, o mais bacana, o mais legal é você observar o quanto que os exercícios, eles interferem na tua qualidade de vida, porque isso é muito subjetivo. Fisioterapia não é só ganhar força, ganhar equilíbrio. Pra quê? Na vida da pessoa, só uma. Não pode ser pra gente, tem que ser pra vocês, né? E aí aqui é para a gente desmistificar essa questão de que o envelhecimento ele precisa ser tão brutal. Ou seja, assim como vocês estão treinando memória e treinando o cérebro aqui, um corpo ele responde muito bem ao treinamento. Tem uma paciente que esses dias ela virou e falou assim, nossa, estava ouvindo um podcast e falaram que a única coisa que realmente, se você treina, tipo assim, que responde muito bem ao treinamento é o corpo. Então, assim, você dá estímulos contínuos para o seu corpo, ele vai responder mais. Qual que é o problema do paciente? É a ansiedade, né? Às vezes eu quero essas mudanças num tempo que não é o tempo suficiente. Então, assim, a mudança ela acontece com um estímulo ao longo do tempo, mas a gente vê aqui para acabar com o estigma, né, do idoso limitado. Então, aqui, ó, você tem o Jorge, 71 anos, pulando corda, a irmã Marlúcia, 61 aqui, ó. E eles treinam de um jeito que eu não consigo treinar. Eu tenho que comer muita arroz e feijão para chegar no pique deles e, assim, na competência física deles. Mas o legal é que o físico, ele tem essa questão do... É legal você se desafiar e você ver a evolução. Então, eu trouxe aqui isso para a gente sair um pouco dessa questão dessa impotência em relação ao tempo. A gente não luta contra o tempo, mas a gente consegue sim criar os efeitos. E é para isso que a gente está aqui, né? Então, é isso.
Muito obrigada a todos. Obrigada pela atenção. Obrigada pelo tempo.